Olá, estudantes da primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, a gente vai ver hoje, pessoal, com relação ao efeito de entranhamento de Bertolt Brecht. Vai ser um assunto bem interessante. Primeiramente, vamos ver resumidamente o efeito de entranhamento do teatro épico, fazendo uso da razão em lugar da emoção. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver que exatamente o teatro épico, que foi uma transformação teatral, ou seja, nós temos um teatro que ele vai ter uma separação entre razão e sentimento. Então você vai ter um teatro que ele é totalmente real, ou seja, não tem mais a ficção, é um conflito da realidade, no qual as cenas são inclusive descontinuidadas, é feita toda a mostragem interna do teatro, o que está por trás do cenário, o que está ali do lado das coxias. Então esse tratamento, essa mostragem real, que vai fazer essa transformação, que vai fazer com que a pessoa tenha um olhar crítico maior. Esse olhar crítico ele não vai estar mais apego à questão do sentimento, vai estar apego exatamente à questão de razão. Essa vai dar uma grande transformação. Então, vamos fazer duas perguntinhas rápidas, pessoal, só para a gente entrar no foco da aula agora. Então, a arte pode ser baseada na razão? Você acha que a arte, que ela sempre está vinculada à questão de expressão, à questão de você fazer uma contemplação, você ver alguma coisa, será que ela pode ser regida pela razão? Outra pergunta, quando nos distanciamos de alguma ação, podemos ter uma visão mais analítica? Ou seja, você está tendo um problema, você está dentro do problema. Eu estou dentro do problema, eu tenho uma visão. E se eu me afastar desse problema, olhar de fora, será que a minha visão muda? Essa aula a gente vai ver que vai dar bastante transformações com relação a isso. E vamos lá. O contrário do teatro tradicional, o teatro épico aborda conflitos sociais e seus temas e busca provocar distanciamento do público em relação à identificação dos personagens e narrativas, com o objetivo de fazer com que o espectador seja capaz de refletir e despertar para uma atitude crítica em relação ao contexto que ele está observando. Ou seja, o que o teatro épico vai trazer de diferente? O entranhamento ele vai fazer com que a pessoa ela se afaste da ação. Ou seja, está acontecendo uma cena, se essa cena eu coloco muito o lado emocional, eu vou estar ligado ao personagem, eu vou estar ligado à narrativa. Então, mesmo que o personagem faça uma coisa errada, pelo meu apego ao personagem, eu vou acabar concordando com o erro. No sistema de entranhamento, o que vai acontecer? Vai existir uma quebra dessa relação. Então, eu vou ter um personagem que ele é personagem, mas dado momento ele pode sair do personagem, se dirigir ao público como fosse até um narrador, ele pode comentar a cena e voltar dentro do personagem. Então, nisso, eu tenho um distanciamento da ação que está acontecendo. Esse distanciamento que vai fazer com que eu possa opinar. Então, como eu não tenho mais a ligação emocional, eu posso fazer uma análise da situação que está acontecendo na minha frente, então eu tenho uma visão crítica, mas uma visão lógica acima de tudo. E por isso o teatro épico utiliza vários recursos técnicos de interpretação para modificar a narrativa e produzir no espectador efeito de entranhamento das ações. Agora o público observa e toma decisões, recebe conhecimento, é incitado a argumentar e tem uma conscientização social. Ele faz uso da razão e da emoção, como eu já falei. O que ele é incitado agora? Ele é incitado a observar o máximo de informações que vai acontecer para ele. Então ele vai ser inundado de informações, vai ser inundado de comentários, porque acima de tudo aqueles dados que estão à frente do público, como ele está afastado da situação, ele tem os dados à sua frente, ele pode friamente fazer uma crítica do que está acontecendo. Está sendo apresentada uma injustiça social para ele, uma injustiça política, ele pode, em cima daquelas ações apresentadas, ele pode ver essa aqui é mais interessante, essa aqui é mais interessante. Então ele tem o direito de escolha. E esse direito de escolha sem a pressão emocional. Então ele só tem simplesmente o tempo de ele analisar a informação e tomar uma decisão friamente. Ou seja, não existe mais o envolvimento do sentimento, mas a razão impera nesse momento. Então nós temos agora, pessoal, só para a gente poder colocar esse conteúdo em prática, vamos fazer uma perguntinha rápida? Qual é a finalidade da distância do público no teatro épico? Por que o público fica afastado no teatro épico? Fale com suas palavras para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Manda para nós, ok? Então vamos ver agora, pessoal, esses recursos, como eles vão ser utilizados e de que forma eles vão impactar dentro dessa apresentação final. Primeira coisa, recursos são exposição de espaços internos do palco com mordimento teta, retirada de coxias, cortinas laterais, o aparato cenotécnico, que é a maquinaria de movimento, de cenários e iluminação. A primeira coisa, exposição interna, ou seja, é a mesma coisa que eu pegasse um carro, tirasse toda a lataria do carro e eu mostrasse toda a parte do motor, toda a parte interna do carro. Então, quer dizer, eu estou colocando tudo que está ali, sem fazer maquiagem. Então, estou mostrando o que é utilizado dentro do palco para que você não tenha a ilusão. Então, não existe mais ilusão teatral, existe a realidade teatral. E outra coisa, nós temos interrupção do intencional da sequência de cenas. Com isso, quebra a ilusão sobre a história. Ou seja, estou tendo uma cena de drama, de repente eu paro a cena e o meu ator que está representando ali aquela cena, ele sai do corpo do personagem, ele se dirige para mim como público, como narrador. Ele vai falar, gente, ó, o Arnaldo que está representando ali, agora ele está apresentando para vocês uma injustiça social. O que vocês acham? É certo ou não? E de repente o ator fala, então vamos ver o que ele vai falar agora. De repente o ator entra lá e fala, gente, eu sou o Arnaldo, agora eu estou representando meu personagem novamente. Então quer dizer, eu tenho um momento fora do personagem, um momento dentro do personagem. O que vai fazer isso? A quebra do vínculo emocional. Então você vai poder perceber o que está acontecendo na cena quando você está afastado dessa cena. E isso vai proporcionar com esse segundo elemento que é a interrupção. E nós temos o terceiro, existência do narrador distanciado, como fosse um coringa, muito parecido com o teatro do oprimido do Boal. Então nós temos a existência de uma pessoa ou um coro que tece comentários sobre a história narrada. Então o que acontece? Nós temos a apresentação ali e de repente dá uma pausa da apresentação, uma pessoa ou várias pessoas vão explicar o que está acontecendo na minha frente. Vai ser uma descrição do abstrato numa forma mais concreta do que está acontecendo para mim ter a formulação de dados. Isso vai acontecer. E outra coisa, comunicação direta com os atores que se voltam de propósito para o público. A pausa nas falas dos personagens. O próprio ator interpreta e passa a dar opinião. Ou seja, o ator ele se torna um agente da informação. Então ele está atuando, ele sai do personagem, fala com você, volta para o personagem, como se fosse uma coisa natural. Então dessa forma você tem esse tempo de análise do que está acontecendo na sua frente. E nós temos agora esses recursos que vimos, tem a função de romper a ficção e o espectador não fica imerso totalmente na história. Por isso a exposição da coxia e outros elementos para lembrar que ele está ocorrendo não é verdade. Dessa ação podemos dizer que compreendemos melhor uma situação que é preciso no distanciamento dela. Assim temos uma visão lógica deixando de lado o envolvimento. Ou seja, quando você está dentro de uma ação, digamos assim, aconteceu uma discussão no supermercado, você está lá no meio da discussão. Nós temos duas pessoas, A e B, você está lá no meio. Você está tentando separar aquela briga. Você não sabe o que aconteceu. Você só vê a explosão da emoção que está acontecendo e você está envolvido naquelas duas pessoas discutindo. Você quer afastar. Mas se você não é você é uma outra pessoa que está longe, você vai ver de longe que aquela pessoa ali, ele intencionalmente jogou o carrinho em cima da outra pessoa e a outra pessoa não gostou e começou a briga. Você vê a razão da briga. Então, quer dizer, o distanciamento mostra para você qual é o fator que ocorreu o problema que está acontecendo à sua frente. Então, isso, você não tem mais aquela coisa, você está no meio da discussão, você não sabe o que aconteceu, mas você está envolvido na emoção. Não, você está longe, você está envolvido na lógica. Você vai pensar assim, se aquela pessoa não tivesse jogado o carrinho do supermercado na outra pessoa, não teria tido briga. Você, com essa distância segura da ação, você tem uma interpretação real. Tanto é que quando, por exemplo, existe apuração de algum fato, dificilmente alguém vai perguntar para quem está envolvido o que aconteceu. Mas a pessoa vai pegar uma testemunha fora da ação, perguntar assim, o que você viu ali? E a pessoa vai responder com total, vamos colocar, neutralidade. Eu vi que alguém pegou um carrinho de supermercado, jogou na outra pessoa, e a outra pessoa ficou brava e começou a briga. Isso é o testemunho da parte de fora. Isso vai acontecer no teatro épico. Esse testemunho do público fora da ação, para que ele tenha uma opinião clara, neutra que está acontecendo, e com essa neutralidade ele pode tomar uma posição, A ou B. Isso que vai acontecer. Então nós vemos, portanto, o entranhar significa retirar aquilo que é evidente e provoca curiosidade e espanto. No teatro épico, o ato de entranhar busca uma relação dialética. Dialética são duas ideias contraditórias que são apresentadas para você. E a didática que eu ensino. Então o entranhamento visa quebrar o processo de identificação psicológica e qualquer personagem ou objeto, rompendo o discurso e a leitura, que geram essa identificação.
Ou seja, a neutralidade na ação teatral vai fazer o quê? Com que você tenha a liberdade de tomar uma decisão. Essa é a principal característica do teatro épico. Você tem a liberdade de opinião. Então aqui duas cenas, fotografia da peça Mãe Coragem e Seus Filhos, Escola de Teatro de Dança da UFPA, que é lá do Pará. E nós temos aqui fotografia de cena Terror e Miséria do Terceiro Milênio, Núcleo de Bartolomeu de depoimentos. Então a gente vê que é um teatro, você está vendo cenografia? Não vê cenografia, é tudo preto, porque está mostrando a parte final do teatro. E está tendo o quê? Uma mostragem real dos personagens, o que está acontecendo. E está vendo que tem celulares? Ou o que está acontecendo? De repente teve a cena, vai ter uma pausa da cena e vai ser feita uma explicação. Essa pausa de explicação, de repente o celular ele pode trazer um relato para o público ou a própria pessoa pode apresentar esse relato. Então quer dizer, tem a quebra da cena. E isso é exatamente o que vai acontecer, que nos dá essa máxima de informação que nós temos nesse tipo de teatro. Um teatro que ele não está muito preocupado com a estética, mas está preocupado com o quê? Com a informação. Que você tem a informação necessária para você tomar uma diretriz. Certo? Baseado nisso, vamos fazer a última pergunta, pessoal. Cite 2 recursos utilizados durante o processo de treinamento do teatro épico. Responde 2 processos para mim, com suas palavras. Eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Beleza, vamos em frente. Então, nós vimos brevemente que o recurso de treinamento pode trazer para o público recursos reflexivos e críticos, trazendo uma abertura da realidade longe da fantasia e da emoção de uma abertura para análise irracional. Ou seja, agora pensa o seguinte, pessoal, vamos pegar um exemplo mais prático para a gente poder entender. Eu sou, digamos, um médico, tá? E eu vou fazer uma cirurgia. Se eu faço uma cirurgia numa pessoa que eu não conheço, eu não tenho envolvimento emocional, ou seja, eu vou fazer cirurgia, vou trazer meu conteúdo técnico, vou fazer meu procedimento, acaba o procedimento, eu não tenho envolvimento. Se essa pessoa, ela falece ou ela vive, para mim, eu fiz o meu melhor, eu fiz a minha parte técnica e se acontecer alguma coisa que está fora do meu âmbito técnico, eu não sou culpado, então eu não tenho envolvimento emocional. Eu fiz a parte que eu fui ensinado tecnicamente da faculdade e eu apliquei 100%. Mas eu sou um médico e vou fazer uma cirurgia, por exemplo, numa pessoa próxima a mim, uma pessoa da minha família, um médico não vai conseguir colocar 100% do seu conteúdo técnico, porque ele tem um envolvimento emocional. Então, no momento que ele está ali e acontece um problema, ele fica pensando em duas coisas. Não consegui fazer o procedimento e eu vou perder a pessoa próxima a mim. Então, não dá certo. Não dá certo que você tem envolvimento a mais. Isso acontece no teatro. Quando você tem aquele envolvimento com o personagem de repente você não nota, mas o personagem é um vilão. E o personagem está fazendo mal a alguém. Mas como você tem esse envolvimento que você gostou do personagem, você viu a vida do personagem, você se apegou a ele, mesmo que ele faça o mal, você concorda com ele e você pensa, não, mas ele não é tão mal assim, ele é bonzinho. Então você tem esse envolvimento que vai te trazer para uma coisa errada. Mas quando você é o médico neutro, que não tem parentesco com o paciente, você é um público de um teatro que você não tem o envolvimento com o personagem, você consegue analisar a situação friamente. Então você consegue analisar o que é certo e errado. Esse é o entranhamento. Entranhamento é o momento que é te dado uma posição de neutralidade, apresentando informações para você sem um vínculo emocional, e você vai utilizar simplesmente a razão envolvido com muita informação para que você possa tomar uma decisão crítica de uma maneira agradável, sem pressão, e com bastante conteúdo para você tomar a decisão certa. Então, agora o público, ele tem o poder em suas mãos, não mais emoção, mas a razão que vai te guiar para você tomar a sua decisão. Esse é o entranhamento de Bertold Brecht. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Pudemos ver como o teatro é um centro de informação, que ele pode te dar muitos mecanismos para você ter um senso crítico e com isso você pode tomar uma decisão bem interessante. E nós vamos ver também que o teatro, como expressão linguística, ele vai ter essa grande evolução. Nós temos um teatro que ele tinha lá no passado um cunho religioso, nesse momento ele tem uma libertação para o cunho expressivo, mas no momento contemporâneo, que nós estamos vendo agora, anos 20, anos 30, anos 60, nós vemos que ele tem uma cultura do quê? De informação. Então ele se torna um teatro político, um teatro informativo e um teatro que ele te dá uma posição privilegiada de você poder ter uma opinião sobre o assunto. Isso é muito importante. Ele tem essa vantagem, essa coisa do avant-garde, essa coisa de apresentar uma coisa avançada para você, para que você possa tomar uma decisão sobre aquilo que você acha certo ou errado dentro desse contexto dessa história. Ok, pessoal? Nos encontramos na próxima oportunidade e nos vemos logo logo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.